Bom, vamos falar sobre revelação OVNI no governo dos Estados Unidos. O que está acontecendo por lá. E aí eu postei um vídeo ontem, um compilado, né, de um vídeo do Coronel Carnell, do Exército Americano, com o Gary Nolan, né, candidato ao Prêmio Nobel, que hoje pesquisa, além de câncer, pesquisa também OVNIs, tá? E aí lá o Carnell falou sobre as perguntas que têm que ser respondidas para o governo americano revelar OVNIs. A gente sabe pelo almirante Tim Gallaudet que o assunto não foi revelado no ano passado por conta de políticas da Casa Branca, do Conselho Nacional de Segurança. E mudou o governo e agora há uma esperança que esse assunto seja finalmente revelado, não 100%, por conta de questões relativas à China, Rússia e adversários dos Estados Unidos, mas pelo menos uma grande parte seria revelada esse ano e a partir desse ano, né? Então tem algumas perguntas a serem respondidas que eu queria explorar com vocês aqui. E tem algumas linhas de revelação, né? A primeira linha de revelação de esforço é a linha governamental, é o governo. E aí, para cada linha dessa, tem algumas perguntas a serem respondidas que o Carnell chama de perguntas de Hilbert. Por que perguntas de Hilbert? Hilbert era um matemático famoso. E para avançar na ciência da matemática, ele fez uma série de perguntas e respondendo essas perguntas, pelo menos algumas delas, ou a maioria, a ciência teria esse avanço. E só o fato de você fazer as perguntas, você já está fazendo o avanço. Então é mais ou menos assim que o Carnell que era do governo, ele era da divisão de exploração de tecnologia estrangeira, que abarca tecnologia adversária, como Rússia, China e também tecnologia OVNI. Pelo menos é o que dizem, né? E agora o Carnell faz parte desse grupo de revelação aí, de testemunhas vindo à tona. E o interessante também dele escolher o Hilbert, como eu falei, matemático, mas o Hilbert foi o criador do espaço de Hilbert, que é como você, matematicamente, em teoria matemática, você explora o conceito de múltiplas dimensões. Então, matematicamente, para você conseguir, por exemplo, pela teoria das cordas ou teoria M, você conseguir explorar o conceito de múltiplas dimensões, como, por exemplo, na teoria das cordas, em que são 10 dimensões, ou na teoria M, que são 11 dimensões, você, para representar esse espaço de múltiplas dimensões, você precisa obrigatoriamente usar o espaço de Hilbert. Então, acho que não foi à toa aí que o Carnell falou, escolheu Hilbert para poder representar essa questão, tendo em vista que muitos falam que o fenômeno ele seria não extraterrestre, sim interdimensional, ele viria de outras dimensões, outras realidades aí. Bom, mas quais são as perguntas que eles querem responder, né? O governo americano e também esse grupo de oficiais de inteligência e políticos que têm vindo a público aí. A primeira é governo, e a questão é política, né? Como você cria uma estrutura, a primeira pergunta, né, que eu vou traduzindo para vocês aqui em tempo real, é como você cria uma estrutura de supervisão, um grupo de controle para poder assessorar o presidente dos Estados Unidos a desenvolver uma política nacional sobre OVNIs, o que você pode revelar ou não, o que é crítico, o que não é, que documentos que existem. Então, isso é o que está sendo organizado agora, principalmente pela Força-Tarefa de Revelação de Documentos Secretos nos Estados Unidos. Eu vou falar daqui a pouco nisso. O segundo passo é a informação. Como você melhor centraliza todo o governo, todas as informações sobre OVNIs. Lembrando que aqui, pessoal, não está escrito UFO ou OVNI, está escrito UAP, que é a sigla nova, que significa Unidentified Anomalous Phenomena, ou fenômenos anômalos não identificados. Informação, como você centraliza, né? Você tem lá a CIA, você tem o FBI, você tem a NSA, você tem a DIA, você tem várias agências com informações sobre OVNIs. Como você centraliza as informações num banco de dados que possa ser acessado aí para pesquisa e desenvolvimento do setor público e do setor privado, né? O próprio governo está perdido em relação ao assunto porque esse assunto está dividido em várias agências. O ponto 3 é finanças. Como você remove esse estigma, esse tabu que existe para discutir o assunto e você incentiva a pesquisa acadêmica sobre OVNIs. Hoje não existe nenhum financiamento público, por exemplo, sobre OVNIs. Existe um pouco de financiamento particular, por exemplo, o Projeto Galileu de Harvard, em que você tem empresários financiando uma pesquisa de Harvard, que é o Projeto Galileu. O ponto de vista legal, como você incentiva denunciantes sobre OVNIs, testemunhas que participaram dos programas OVNI nos Estados Unidos, por exemplo, a poder ter algumas proteções e como você consegue restaurar a credibilidade e a transparência do governo em relação a isso. Ninguém mais acredita no governo, ninguém mais acredita em denunciantes, todo mundo acha que é operação psicológica. Como você resgata esse estigma, né? E tem um ponto de vista de inteligência, né?
como que as nações, em relação a OVNIs, elas vão lidar aí em relação a tanto o setor público quanto privado, né, de cada país, com respeito a esse assunto. Como que isso impacta aí a revelação dentro dos Estados Unidos, como a revelação dos Estados Unidos impacta outros países, porque você pode, por exemplo, revelar um documento, né? Pode ser um documento dos Estados Unidos que vai ter sobre Varginha, falar sobre Varginha. Como você trata isso de uma forma que não vá afetar o Brasil, por exemplo, de forma agressiva? Diplomacia. Como você inicia um diálogo internacional para poder ter normas em relação a esse assunto, para todo mundo tratar de forma igual, Nações Unidas e etc. Então tem essas perguntas aí governamentais. O segundo ponto da linha de esforço B é humanidade, né? Que é a administração. E aí, como você treina e como você forma acadêmicos e estudantes focados em fenômenos anômalos, OVNIs, tecnologias de origem desconhecida e inteligências não humanas, né, que são as siglas TUO e NHI. Não existe isso na universidade hoje. Em ética, como você equilibra o direito de existir contra a responsabilidade de proteger, dados que você pode ter uma hierarquia de seres, de inteligências não humanas, cada uma com nível de evolução diferente, e cada uma com seu interesse. Então, e há uma responsabilidade, né? Quanto mais poderoso você é tecnologicamente e de forma evolutiva, mais a sua responsabilidade de cuidar dos que são mais fracos, né? Então tem um conceito ético em relação a isso, né? Não simplesmente fazer o que, por exemplo, os espanhóis faziam de destruir as nações que eles tinham contato. Você tem aí a sociologia, como melhor quantificar, prever e poder acessar o potencial negativo dos efeitos da revelação na sociedade. Você vai ter um efeito aí em pessoas que são céticas e você vai destruir aquela estrutura de fé que ela tem de que algo não existe, por exemplo, ou você vai ferir a estrutura religiosa dela, se ela acha que aquilo não é compatível com a fé religiosa dela, como compatibilizar isso em termos sociológicos? Na história, qual é a evidência de que inteligências não humanas interagiram com a humanidade nesse planeta? E quão longe isso foi no passado, na história da humanidade? Quando isso começou? Será que isso tem milhares de anos? Será que tem milhões de anos? Antropologia. Como os fenômenos anômalos, os contatados, ou as pessoas que tiveram experiências próximas, contatos próximos ali a poucos metros, como a gente vai ver aqui hoje, o caso lá da Marinha, né? Como a gente distingue esses caras? Será que eles teriam características diferentes na população? Será que essas pessoas adquiriram habilidades especiais? Como que elas foram afetadas pelo fenômeno? Estudos religiosos. Quais efeitos as inteligências não humanas têm nas religiões? Será que as inteligências não humanas influenciaram as religiões, manipularam as sociedades para ir para um determinado rumo? E pós-revelação, como é que fica o mundo pós-revelação? Como é que ficam as religiões? Será que alguma religião vai ser afetada ou vai ter que ser adequada? É a lente de esforço de humanidade. A lente de esforço C é ciências naturais. E aí você tem a coleta de dados. Qual o melhor movimento, além do envolvimento incidental ou acidental e reativo nas estratégias de investigação, né? Como que você elabora uma coleta de dados de forma planejada, de forma centralizada, para poder, de fato, conseguir fazer uma pesquisa científica? Como que você faz esses dados sobre OVNIs serem aceitos academicamente para poderem ser citados, né? Hoje existe um tabu, você não tem quase nenhum artigo científico sobre OVNI, né? Como você monta, como você estrutura isso de forma que você consiga ter uma rastreabilidade, que você possa citar um trabalho anterior com credibilidade, como que os periódicos vão aceitar essa pesquisa. Na estatística, qual que é a distribuição temporal e geoespacial dessas ocorrências de OVNIs e inteligências não humanas? Será que é mais no Brasil? Será que é mais nos Estados Unidos? Como é que é a distribuição disso? Será que tem a ver com a Lua? Será que tem a ver com eventos como terremotos? Será que tem a ver com eventos nucleares, guerras mundiais, movimentos militares? Quais são as morfologias, os comportamentos, os fenótipos desses seres que nos visitam? Na física, como que a física mudou o seu rumo, né? Como ela foi alterada a sua trajetória por conta desse assunto? Será que o governo
ele bloqueou alguma área da física por conta, descobriu alguma coisa e colocou como secreta, colocou numa gaveta? Será que o conhecimento físico que a gente tem hoje nas universidades, ele já está totalmente ultrapassado porque o governo é que detém o real conhecimento da física? Qual foi o impacto disso? Ciência dos materiais, como entender esses materiais de OVNIs que se acidentaram, OVNIs que foram recuperados, fragmentos de OVNIs que foram despejados. Como você analisa isso? Como você identifica? Como você replica um tool, que é uma tecnologia de origem desconhecida, proveniente de uma inteligência não humana? E biologia. Como que as inteligências não humanas interferiram na evolução do Homo sapiens sapiens? Será que elas fizeram programas de hibridização? Será que elas fizeram alterações genéticas no nosso código e foram mudando e a gente não teve uma evolução natural e sim uma evolução forçada? A penúltima linha de esforço D, que é indústria e sociedade, onde você tem a advocacia política. Como você sincroniza esforços ali legais para você ter um movimento de revelação sobre OVNIs. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos, tem várias organizações já nessa direção. Como você trata a propriedade intelectual? Qual é o padrão legal para você permitir que um humano possua, seja dono de uma tecnologia de origem desconhecida e também de evidência biológica de seres que nos visitaram, de inteligências não humanas? Como que você legalmente permite isso acontecer? Para você poder gerar, por exemplo, negócio. E aí, negócio você tem como você incentiva a colaboração público-privada para poder fazer engenharia reversa de tecnologia de origem desconhecida, proveniente de inteligências não humanas e também dos restos biológicos desses seres. Na economia, como você introduz produtos derivados de tecnologia de origem desconhecida no mercado global de forma segura, sem você afetar as pessoas, ter algum risco à sociedade. E de uma maneira não disruptiva, né, segura, para você não ter aí um colapso da sociedade, por exemplo, por introduzir uma tecnologia, você vai a cadeia inteira que você já existe industrial, ela vai desabar. E aí você vai ter um problema econômico. Na integridade, como você conduz a diplomacia pública para poder evitar ali a manipulação da sociedade e a questão também se essas inteligências não humanas estão fazendo alguma interação próxima com observadores para poder fazer algum tipo de manipulação. Como que você interpreta isso? O comércio. Como que você incentiva e regula o comércio com tecnologias de fora da Terra? E como você poderia comercializar com inteligências não humanas? Como você faz isso? Como você torna isso viável? E por último, o esforço de medicina e saúde. E a primeira pergunta seria relacionada à saúde mental e o bem-estar. Como você diagnostica, como você faz o diagnóstico e como você trata o choque ontológico, que é o choque de realidade de você perceber que existem OVNIs e inteligências não humanas, em pacientes, para que você não tenha aí uma desordem mental na sociedade. Como que você faz a pesquisa em saúde sobre esses fenômenos? Quais são os danos fisiológicos e neurológicos derivados de encontros próximos com esses fenômenos, com OVNIs e inteligências não humanas? E qual é o mecanismo causal sobre isso? Como que você faz o tratamento em saúde? Como você diagnostica? Como você trata? Você passa aqui receita para essas pessoas que tiveram esses danos adversos devido a encontros com fenômenos anômalos? Como, por exemplo, que a gente chama de AHI, que são os incidentes anômalos de saúde, como a síndrome de Havana, como a gravidez fantasma, como os implantes alienígenas. 28. Como você faz a pesquisa excepcional, como você categoriza os eventos de alta estranheza, as experiências e como você determina a causa de tudo isso. Estudos de humanos potenciais. Você estudar justamente o cérebro humano, a consciência e a mente subconsciente. E a mente coletiva, a supermente coletiva, né? E a supermente coletiva inconsciente, relacionada a estudos, por exemplo, com visão remota, espionagem psíquica, experiência fora do corpo e vários assuntos relacionados, né? E por último, como você treina esse potencial humano. Qual a melhor forma de fazer isso? Quais são os mecanismos de treinamento para você desenvolver esses potenciais extraordinários? Pessoas que têm capacidades psicocinéticas, pessoas que têm capacidade de telecinese, pessoas que têm capacidade telepática, pessoas que têm capacidade de visão remota. Como você treina isso nas pessoas? Então essas perguntas aí que o governo e a Fundação Sol, que está apoiando o governo, acham que tem que ser respondidas para você permitir que você consiga revelar o assunto dos fenômenos anômalos
na sociedade, né? Então, é mais ou menos isso o que o coronel e os militares que estão vindo a público, eles imaginam que precisa ser feito para você conseguir revelar esse assunto. Então, tem várias perguntas a serem respondidas, esse plano está em andamento, e esse plano iria principalmente o eixo principal até 2030, para poder responder a todas essas perguntas, começando pelo eixo governamental, que está acontecendo agora e vai até ano que vem, para 2027. Aí. E falando em governo, né, esse eixo governamental que eu comentei aqui, vamos tratar agora aqui a linha do tempo das investigações do Congresso americano sobre fenômenos anômalos não identificados. Então tem aqui a deputada Ana Luna, que publicou lá no X uma linha do tempo do que está acontecendo no Congresso, na força-tarefa que ela lidera de divulgação de documentos secretos, que inclui não só John Kennedy, Martin Luther King, como também OVNIs. Então, dia 29 de abril, vai ter uma reunião no SCIF, que é a Sala Cofre, com experts, especialistas em fenômenos anômalos, cientistas, médicos, enfim, políticos, acadêmicos, que entendem trabalhar para o governo com fenômenos anômalos, vão fazer um briefing aos políticos do assunto. No dia 30 de abril, 1º de maio, vai ter uma mesa redonda com esses especialistas, oficiais do governo e membros do Congresso, tudo isso a portas fechadas, e ela planeja, na semana do dia 12, fazer a primeira audiência pública do ano sobre o assunto, onde vai ter o comitê fazendo uma audiência pública sobre fenômenos anômalos não identificados. Então fiquem ligados, em maio devem ser reveladas coisas aí do governo, e deve ser uma audiência muito mais agressiva do que nós temos visto nas últimas, né? Devem, de fato, colocar esses oficiais, alguns deles, alguns órgãos, contra a parede para fazer as revelações aí.